E aí galera, beleza aí com vocês? Aqui professor Matheus para nós continuarmos aí nossa aula de História do Brasil. Hoje começando a República Nova. República Nova, que é o período que vem posterior ao período da ditadura militar, né? Então é aquele período que nós iniciamos a nossa mais longa experiência democrática e que por enquanto, né, permanece aqui até este momento em que vos falo, beleza? E isso começou quando mesmo? Começou ali, ó, 1985, né, quando nós tivemos a eleição indireta do presidente Tancredo Neves. Mas Tancredo Neves, infelizmente, acabou falecendo, né, não chegou nem a tomar posse. E aí, quem assumiu a presidência da República no lugar de Tancredo Neves? Foi José Sarney. Tá? Então, José Sarney é o primeiro presidente desse período aqui da chamada República Nova. E tem uma coisa aqui que vale a pena eu destacar para vocês, tá? Que é uma coisa que eu vejo assim que os alunos, todas as vezes que aparece isso aí em questões, vestibulares, concursos, acabam errando. Meus queridos, as eleições de 1985 que elegeram Tancredo Neves e José Sarney, elas foram indiretas. Tá? Então ele foi eleito numa eleição indireta em 1985. Bom, então o Sarney, ele vai inaugurar esse período que nós chamamos de República Nova. E aí a gente pode começar falando aqui, ó, sobre alguns pontos muito importantes que costumam aparecer aí nas provas para vocês, do governo Sarney, principalmente o que diz respeito à questão da economia, tá? Então, a questão econômica talvez seja um dos pontos que mais aparecem aí nas provas. Tá? Então, se você pensar assim, em vestibulares, principalmente, em termos de governo Sarney, fala-se muito da chamada década perdida. Tá? Então, nós temos aqui a famosa década perdida. Falar o que seria a década perdida, Matheus? Por que esse termo? Meus queridos, década perdida é o período que vai de 1984 até 1994. Isso só para uma questão de datação, tá? Então, década perdida porque foi o período de maior crise econômica da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, quem vivenciou esses anos aí, né, vou até arredondar um pouquinho para ficar até um pouco mais longo, 1980 até 1994, o trem foi bruto. Pensa num negócio brabo, né, aqui no Brasil, tá? Então aqui, ó, a década perdida, ela é caracterizada pela grave crise econômica que o Brasil vivenciou nesses anos. Matheus, essa crise econômica, ela é resultante do quê? Essa crise econômica, ela é resultante das dívidas, né? É resultante dos gastos que foram feitos nos governos anteriores. Tá? Então você fala assim, no governo dos militares, sim, principalmente no governo dos militares, mas que não dá pra gente jogar só nas costas dos militares, é de governos anteriores, então isso foi se acumulando. Quando chega na República Militar, na ditadura militar, os gastos realizados para promover o chamado milagre econômico, né, e aí quando veio a crise do petróleo, acabou escancarando, né, e fazendo com que nós perdêssemos o controle da nossa economia. Então vai ser um período marcado pela recessão, tá? Então essa crise econômica vai ser caracterizada por uma incrível recessão econômica, tá? A nossa economia, na verdade, ela não crescia, meus queridos, né? Ela não crescia e ainda por cima ela encolhia, falando, nossa, então a coisa era pior do que a gente imaginava, com toda certeza, tá? Sem mencionar isso aqui, ó, né? A hiperinflação. Como hiperinflação. Por que hiperinflação, Matheus? Porque inflação, a gente fala que é aquela coisa assim que está na casa dos 10% ao ano. Todo mundo já, meu Deus, 10% ao ano. Ao ano, a gente já fica assustado. Né? Que é mais ou menos o que a gente vivencia aí nos dias de hoje. Agora, imagina inflação batendo na casa assim, ó, 100%, 110%, ao mês. Você achou que eu ia falar ao ano, né? Ao mês. Em um único mês você vivenciar isso. Ah, eu vou dizer uma coisa pior. Teve mês que bateu na casa dos 400% de inflação. Então isso daí faz com que você tenha os preços de tudo quanto é tipo de mercadoria sendo reajustado
o tempo todo. Nos mercados, você ia ao supermercado, cara, então as maquininhas lá dos funcionários estavam o tempo todo lá, ó, ticando o produto, toda hora. Então, se você tivesse dinheiro, você tinha que ir ao mercado fazer compra já de manhã, porque à tarde já ia estar em outro preço. Você fala, sério, Matheus? Sério? Isso me faz lembrar da Alemanha, na época da grande recessão, da década de 20, da década de 30. Era parecido? Cara, não vou dizer que chegou naqueles patamares, mas não ficou muito distante, não. Talvez você aí, né, que é adolescente, que está assistindo essa aula, está aí na sua juventude dos seus 16, 17, 15, 14 anos, pergunte para os seus pais que com certeza talvez eles se lembrem um pouco desse período aqui. Foi um período bruto, tá certo? Então, hiperinflação. Tá certo? Então, por isso que nós chamamos esse período de década perdida. Mas, vem cá, e o governo não fez nada para tentar mudar essa situação? Tentaram, tá? Eles vão tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação aí. O que eles vão fazer? Eles vão tentar organizar os famosos planos econômicos. Então, nós vamos ter aqui, ó, os planos econômicos. Esses planos econômicos aqui, eles são planos bem mal sucedidos. São planos conservadores, planos ortodoxos, tá? Que, assim, ele resolvia temporariamente o problema, temporariamente quando eu digo assim, alguns dias, depois quando voltava, a coisa voltava pior, tá certo? Então nós tivemos aqui uma sucessão de planos mal sucedidos. Quais seriam esses planos aí? Então, em 1986, nós temos aqui um plano que é o pai de todos, que é o tal do Plano Cruzado. Esse plano é de 1986. O que estabelecia o Plano Cruzado? O Plano Cruzado, ele estabelecia aqui, então, ó, o congelamento, tá? Então, ele vai estabelecer aqui, ó, congelamento de preços de mercadorias, tá? Então, congelamento de preços de mercadorias. Ele vai congelar também salários, isso é importante, ele vai congelar salários. Esses salários sendo congelados, então, eles não eram reajustados. Mas, Matheus, não tinha inflação? Tinha! Só que olha o absurdo, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. O salário estava congelado. Ele só poderia ser reajustado se a inflação batesse na casa dos 20% ao mês. Fala aí, Matheus, de novo, repete, por favor. O salário só seria reajustado se batesse na casa dos 20% ao mês. Imagina você ter uma perda de 20% do teu salário em um mês? Tá? Isso daí, então, ele só era reajustado com o chamado gatilho salarial, que só era disparado quando chegava nesses patamares, tá bom? Outra coisa, então, tabelamento de preços. Então, nós vamos ter aqui, ó, o tabelamento de preços de diversas mercadorias, principalmente mercadorias que eram consumidos no dia a dia, tá? Então, mercadorias que eram produtos assim, vamos colocar assim em geral para vocês, de supermercado, alimento, principalmente do setor de alimento. Só que tem um problema, meus queridos. Como que você tabela um produto? Fala para mim. Fala para mim, como que você vai tabelar um produto? Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha, vou colocar, quem estabelecia o preço das mercadorias era o governo através de um órgão chamado SUNAB, que é a Superintendência Nacional do Abastecimento. A SUNAB, ela publicava semanalmente o valor de preços, né, de mercadorias que estavam no supermercado. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina só aparecer lá na tabela do SUNAB assim, ó, refrigerante PET 2 litros, valor R$4. Legal? Então, a pergunta é, você vai lá no supermercado, aí tem aquele refrigerante que é o refrigerante popular. Aqui na minha região, nós chamamos de tubaína, tá certo? Eu chamo de tubaína, né? Se você vai mais para a região sul, a galera chama de gasosa, aí depois em outras regiões aqui do nosso Brasil, varonil, não sei como se chama, mas é a bebida que eu adoro, tá certo? Tubaína. Ela, vamos supor, tá? Ela hoje nem custa isso, é mais. Mas vamos supor que possa ser vendido por R$4, que é o preço de tabela. Você acha
que a Coca-Cola, fazer o merchan aqui agora, hein? Ela pode ser vendida por R$4? Ô, Matheus, está falando que a Coca-Cola é melhor? Não, não estou dizendo que a Coca-Cola é melhor. Estou dizendo para você que a Coca-Cola, ela é mais cara porque ela investe mais, principalmente, eu só vou pegar um ponto, em marketing. Olha quanto a Coca-Cola ela investe em propaganda. Olha quanto a Tubaína Popular ela investe em propaganda. Então tem tudo isso, é um custo, né, que está agregado ao produto. Então esse tabelamento vai dar ruim. Por quê? Porque as indústrias, elas não queriam produzir para vender e tomar prejuízo. Mas antes eu já falo, daqui a pouco eu falo a consequência para você. Antes, eu quero mostrar aqui uma outra coisa que foi feito, tá? A troca da moeda, tá? Então, troca do nome da moeda, sim. A nossa moeda, ela chamava-se Cruzeiro até 1986. E aí ela mudou de nome. Ela mudou para quê? Ela mudou para cruzado. Por isso que o plano chama-se plano cruzado, ok? Muito bem. Deixa eu pegar um giz aqui. Deixa eu pegar mais um outro aqui. Então, meus queridos, esse daqui é o plano que é o plano cruzado. Mas esse plano aí vai dar ruim. Depois de um mês e pouquinho já começa a dar sinais de desgastes. Isso aqui vai ter consequência. Então vamos colocar aqui, ó. Qual vai ser? Hoje eu tô fortão, tô quebrando o giz aqui. Né? Então qual vai ser a consequência? A consequência do plano cruzado. Então a consequência vai ser resultado principalmente desse tabelamento de preços aqui. Então começa a haver uma falta de mercadorias, tá? Então uma escassez de mercadorias, sim, né? Vai começar a ter uma crise de abastecimento. Então nós temos uma crise gerada pelo desabastecimento. Crise de desabastecimento. Opa! Vai faltar mercadoria? Vai faltar mercadoria. Tipo onde? Tipo na Venezuela. Lembra da Venezuela? Há algum tempo atrás, que os caras lá não tinham nem pasta de dente, não conseguiam comprar sabonete. Lembra disso aí, algum tempo atrás? Pois é. É o que aconteceu aqui no Brasil. Eu me lembro. Nessa época eu já tinha aqui, ó, 1986, já era adolescentezinho, pré-adolescente, tinha uns 12 anos de idade. Eu me lembro, eu ia ao mercado com meus pais, não havia mercadoria, as prateleiras estavam vazias. E aí eu vou te dar aqui uma coisa que me marcou muito, e que se você perguntar talvez para os seus pais, eles se lembrem. Um dos grandes símbolos das mercadorias que faltaram, né, nesse período aqui, fruto dessa política que foi o Plano Cruzado, foi a carne. Houve falta de carne nos mercados e nos açougues. Você ia no açougue e não tinha carne, tá? E aí, então, o que acontece? Por que isso aconteceu? Porque os pecuaristas, eles preferiam deixar o boi no pasto, tomando prejuízo, do que vender pelo preço que havia sido estabelecido pelo governo federal. Tá? E aí chegou ao absurdo. Aí eu vou dizer uma coisinha a vocês. Olha o absurdo, porque isso daí não deveria acontecer. Tá? O governo foi confiscar boi no pasto, obrigando os pecuaristas, ia com a polícia, entrava na fazenda dos caras, confiscava os bois para levar para serem abatidos nos frigoríficos. Chegou a esse absurdo, meus queridos. Tá? E aí, então, olha só o que vai acontecer também aqui, ó. Nós vamos ter a cobrança de ágio. Então, aqui alguns consumidores, não, tá? Alguns comerciantes, eles não queriam tomar prejuízo, o preço de tabela era inviável, galera. E aí, então, eles falavam assim, ó, eu não posso vender pelo preço de tabela, mas se você quiser, eu vendo por um preço um pouco maior. E aí as pessoas compravam, as pessoas que entendiam. Mas aí o que o governo do Sarney fez? Ele veio até a TV e disse o seguinte, galera, você sabe por que o plano está dando errado? Por causa dos maus comerciantes que estão escondendo as mercadorias, querendo lucrar muito e cobrando ágio, quando na realidade não era isso. E aí ele convocou a população a participar de um movimento para fiscalizar o comércio nas ruas e denunciar esses que ele chamou de mau comerciante. E aí, professor? E aí que a galera, assim, nós estamos falando década de 80, hoje as informações elas são muito mais amplas, daí a importância da imprensa, meus queridos, também de uma imprensa séria, obviamente, tá? O que a galera inocente, eu vou falar que isso é ingenuidade, ela comprou o discurso de José Sarney.
E aí surgiram chamados fiscais do Sarney, que eram essas pessoas que eu prefiro acreditar eram ingênuas e que saíam nas ruas fiscalizando esses comércios e denunciando para as autoridades. Muitos comerciantes tiveram seu comércio fechado, seu comércio lacrado nesse momento aí. Eu me recordo disso também. Isso aparecia na TV, tá? Então foi uma consequência de um plano econômico mal sucedido. Eu poderia aqui ficar falando para vocês um monte de coisas que eu me lembro, isso porque eu era criança, né? 12 anos é uma criança ainda, desse período aqui, sem precisar nem olhar muito nos livros de história, tá? E aí, outra coisa que também vai acontecer, para você ver, são criados uma consequência desses planos econômicos mal sucedidos para eles tentarem sustentar a economia, era a criação de impostos obrigatórios, novos impostos assim, né, através de decreto. Tá? Um deles é um famoso chamado empréstimo compulsório, que era cobrado sobre combustíveis e cobrado sobre compra de automóveis e caminhões. Tá? E aí, empréstimo compulsório, por quê? Porque o governo estava pedindo para você um empréstimo, para você, povo, um empréstimo. E compulsório porque era obrigado. Então, quer dizer, todas as vezes que você ia abastecer o seu carro, era cobrado o valor da bomba, mais um outro valor de imposto sobre cada litro de combustível que ia para o governo. O governo pagou de volta? Para quem não entrou na justiça, não pagou. Eu me lembro, há uns bons anos atrás, meu pai entrou na justiça e conseguiu receber esse dinheiro de volta. Porque se é empréstimo, tem que ter volta. Porque se você pega dinheiro emprestado em qualquer instituição financeira e não paga, você acaba ficando com o nome sujo na praça. Tá? Então, quer dizer, foi isso que aconteceu. Beleza? Vocês entenderam aqui bonitinho então? Então, essa é uma consequência desse plano cruzado. Agora vem comigo aqui, Felipe, tá? A gente costuma já falar, nossa, e aí então o plano não deu certo. Não, não deu certo. Tanto que depois de aproximadamente uns 2 meses depois do plano cruzado, a coisa voltou, a hiperinflação voltou e voltou arrebentando com tudo. Mas como se não bastasse, aí é que vem a parte que me deixa indignado. Como se tudo isso não bastasse, sabe o que aconteceu? Você pensa que foi só esse plano cruzado? Não foi não. Ele conseguiu fazer 2 outros planos iguais na sequência. Sabe qual foi o outro plano? Esse aqui, ó. Tá? O plano Bresser. Nossa, professor, outro plano igual? Sim, o plano Bresser de 1987, tá? Que também estabelecia a mesma coisa, tá? Então ele estabelece aqui, ó, congelamento de preços, congelamento de salários, tá? Só não estabelece aqui a troca de moeda. Aí tem outro plano. Tá? Esse plano, o plano verão. O plano verão, 1988. Foi meramente um plano eleitoreiro, que também estabelece congelamento, também estabelece tabelamento, mas aqui ó, tem troca de moeda. Como que costuma aparecer isso aqui nas provas de vocês, galera? É muita informação, às vezes, para você se lembrar. Então você lembra sempre o seguinte, ó, nós vamos ter 3 planos econômicos durante o governo do Sarney. O plano cruzado de 1986, o plano Bresser de 1987, o plano verão de 1988. Aí nos vestibulares eles costumam colocar assim, durante o período da década perdida, ela é marcada pela sucessão de planos econômicos, como plano cruzado, plano Bresser, plano verão, que estabeleciam congelamento, tabelamento de preços e troca de moeda. Eles generalizam. Isso está certo? Certinho. Você pode assinalar. Ok? Então, em termos de economia, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Então, ele é marcado por essa questão que é uma questão de recessão e de planos econômicos mal sucedidos. Agora, então, ó, vamos falar de uma parte que também é muito importante para nós brasileiros como um todo. Vamos falar do quê? Vamos falar da parte da política. Tá? Então, em termos de política, de organização política, isso foi muito importante. Por quê? Porque a gente pode dizer aqui que o governo do Sarney, o presidente Sarney,
apesar desse desastre econômico, ele foi muito bom no que diz respeito à questão da transição da ditadura para a democracia. Ele foi muito importante nesse processo de se efetivar a democracia aqui no Brasil. Em termos de político, então, nós podemos colocar assim, ó, que Sarney, ele consegue efetivar, tá, a democracia. Muitos acreditavam no seguinte, que o Sarney não teria essa condição de efetivar a democracia e que provavelmente a ditadura iria voltar aqui para o Brasil. Mas não foi isso que aconteceu. O Sarney, ele consegue efetivar esse processo. E ao efetivar a democracia, o que ele faz, né? Ou o que seria o grande símbolo dessa efetivação da democracia aqui no Brasil? A promulgação da nossa Constituição. Então vai ser promulgada, tá? Vai ser promulgada a Constituição de 1988, que é a nossa atual Constituição. Tá? A atual Constituição brasileira é a Constituição de 1988, cuja Assembleia Nacional Constituinte vai ser convocada em 1987 e vai discutir ao longo de 1987, ao longo de 1988, como deveria ser a nossa nova Constituição. Como deveria ser essa nova Constituição? Essa nova Constituição, então, ela vai ser uma das constituições mais liberais e democráticas do mundo. Aliás, meus queridos, se orgulhe disso, nós temos uma das constituições mais liberais e democráticas do mundo. Só que isso, às vezes, acaba causando alguns problemas aí, né? Ela foi precisando de ajustes, mas, cara, de 1988 para cá, ela acabou sofrendo muitas modificações. E nós tivemos, então, várias emendas. Beleza? Bom, deixa eu terminar aqui do outro lado. Felipe, vem comigo aqui só para eu escrever um negocinho, tá? Então, essa Constituição, vamos repetir aqui, ó. Essa Constituição de 1988 é uma Constituição que ganhou um apelido pelo fato dela ser extremamente liberal e democrática. Ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã, porque ela, pela primeira vez na história aqui do nosso país, ela estende o direito de cidadania a todos sem discriminação. Porque até então a Constituição de 1988, nós excluíamos, por exemplo, do processo eleitoral os analfabetos. Os analfabetos, eles foram incluídos aqui no processo eleitoral. Então, nesse sentido, ela é bem ampla, bastante democrática, tá? Ela permite o direito de voto para todas as pessoas com mais de 16 anos no Brasil, né? Sendo de 16 até os 18 facultativo, a partir dos 18 anos, né, obrigatório. Essa é uma parte ruim da Constituição, tá? Na minha opinião. Essa é a minha opinião, também não conta, né? Eu acho que o voto deveria ser facultativo também. Mas, enfim, nesse sentido, foi algo bastante importante a Constituição de 1988. Outra coisa, ó, ela estende também direitos, deveres, protege, né, vários segmentos da sociedade, por exemplo, né, isso daqui é o que possibilitou a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, tá? Então, quer dizer, é uma Constituição que preserva o direito de liberdade de expressão do indivíduo, tá? A liberdade do ir e vir, tá certo? Então, ele vai totalmente no sentido oposto do que havia sido criado durante o governo, que foi o governo dos militares. Essa Constituição, então, ela vai estabelecer aqui para o nosso país eleições diretas. É ela quem vai restituir as eleições diretas aqui no Brasil. E aí, então, em 1989, graças à Constituição de 1988, nós vamos ver a realização da primeira eleição direta após a ditadura militar. Então, desde 1961, quando foi eleito para presidente Jânio Quadros, nós não tínhamos uma eleição no Brasil. Ela só foi ser realizada novamente quando? Praticamente 30 anos depois.
Não é verdade? Praticamente 30 anos depois, nós vamos ter a nossa eleição direta novamente. Tá? Então, eleição direta, inclusive para todos os cargos. Tá? Então, eleição direta de 89 foi eleição direta para presidente da República. E aí, em 1989, nós tivemos a participação de diversos candidatos. Cara, eu acho que foram mais de 20 candidatos, 22 candidatos. E dentre esses 22 candidatos, muitos eram candidatos de peso, né? Candidatos, né, como Leonel Brizola, Ulisses Guimarães, que foi considerado aqui o pai da Constituição de 1988, foi o grande símbolo, porque ele era presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Ele, né, tem uma imagem que não me sai da cabeça, que é ele mostrando, né, no dia da promulgação da Constituição, mostrando a Constituição de 1988. Então, Ulisses Guimarães foi um grande político brasileiro, ele participa dessas eleições de 1989. O grandioso Mário Covas, aí vai sair o Lula, né, que todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, né? Então nós vamos ter aqui diversos nomes de peso, tá? E aí, então, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer vai ser o inusitado. Quem venceu as eleições foi aquele presidente, né, foi aquele candidato, melhor dizendo, que a maior parte do povo brasileiro não conhecia, mas que conseguiu construir uma imagem, que foi uma imagem do cara que seria o salvador da pátria. Quem vai ser esse cara? Esse cara vai ser Fernando Collor de Mello. Então, nessas eleições aqui, ó, nós vamos ter a vitória do candidato que era considerado um azarão, tá? Do presidente Fernando Collor de Mello, que era de Alagoas. Mas, meus queridos, como foi esse processo eleitoral que levou à vitória de Collor de Mello e à presidência de Collor de Mello, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Legal? Beleza, então a gente se encontra lá. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.